E aí, gente, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai tratar de integrais triplas, tá? Bom, só para a gente refazer o que foi que a gente fez até aqui. Se a gente tem, por exemplo, uma função da reta na reta, o que seria a integral dessa função, né? Então, você tem aqui o gráfico de uma função da reta na reta. Como é que a gente calcula a integral dessa função? A gente divide o intervalo de definição dessa função, né, em vários subintervalos, e em cada subintervalo desse a gente pega um ponto, né? Por exemplo, aqui a gente destacou um, né? A gente pegou esse pega em cada subintervalo, você pega um ponto, tá? E para esse ponto específico que você pega, você calcula a imagem dele, tá? E pega o valor da imagem e multiplica pelo comprimento, ok? Desse intervalo. Por exemplo, aqui nesse que está aqui destacado, se você multiplica esse comprimento vezes o f do valor, né, a imagem desse ponto aqui, que é esse comprimento aqui, isso aqui geometricamente representa a área desse retângulo, né? Então, se você faz isso para cada subintervalo no qual você dividiu o domínio da sua função, certo? O que você vai obter é a área, né, de cada um desses retângulos. Ou seja, isso aqui geometricamente vai representar uma aproximação para a área que está abaixo do gráfico da função, ok? Então você tem aqui S, né? S igual a esse somatório aqui, que é o f de xi vezes o f de ti, tá? Para ir variando de 0 até n, ou seja, para cada subintervalo você pegou um ponto e multiplicou, pegou o ponto, né, calculou a imagem desse ponto e multiplicou pelo comprimento do intervalo. Então você fez essa soma aqui, você tem então a área desses intervalos, ou a área desses retângulos, que é uma aproximação para a área que está abaixo da curva. Ou seja, intuitivamente, né, quando você aumenta o número n aqui, quando você faz esse n crescer, o que vai acontecer? A tendência natural é que essa soma aqui, certo, fique cada vez mais próxima da área que está abaixo do gráfico da função, ok? Isso aqui é lá coisa de cálculo 1, né? Só para a gente poder relembrar, ok? A mesma coisa acontece, né, quando a gente trata de integral dupla, certo? Quando a gente tem aqui uma função, certo? Do R2 na reta, ok? Uma função do R2 na reta. Aqui eu tenho um gráfico dessa função. E o que a gente faz? Aqui eu tenho o domínio dessa função, uma função f, tá? Como é que a gente calcula a integral dessa função? A gente faz a mesma coisa, a gente pega o domínio da função, só que dessa vez a gente não vai dividir em subintervalos, né? A gente vai dividir em subretângulos. Então, se você tem aqui o domínio da sua função, você pega, divide esse domínio da sua função aqui, em vários retângulos, ok? Em vários retângulos, e em cada retângulo, tá? A gente pega um ponto. Em cada retângulo a gente pega o ponto e vê quanto é que é a imagem desse ponto. Ou seja, vai ser isso aqui, certo? Essa altura aqui. E vê quanto é que é a área desse retângulo específico. Aí o que acontece? Quando você multiplica, né? Eu estou chamando esse retângulozinho específico aqui, que a gente pegou aqui na imagem, certo? É de A e J. E essa altura aqui é o F de um certo xi e J. Quem é xi e J é um ponto que você pegou dentro desse retângulo. Então, quando você multiplica esse valor aqui, que é a altura, multiplicado pela área, olha, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá o volume, né, de um paralelepípedo, tá? O volume de um certo blocozinho, de uma caixa de sapatos, né, que fica aqui embaixo, certo? Então, se a gente fizer isso para cada um desses subretângulos que estão aqui, no qual você dividiu esse bloco maior, né, que é o domínio da função, o que você vai conseguir é um monte de retângulos, né, um monte de paralelepípedos, tá, abaixo do gráfico da função.
Talvez alguns, obviamente, podem passar um pouco, ficar um pouco acima, certo? Alguns um pouco abaixo, mas a questão é que o que você vai obter, né, com essa soma aqui, agora você tem um somatório duplo, certo? Porque agora você tem vários retângulos, né? Então você vai obter aqui, na verdade, um somatório duplo. O que você vai obter aqui é que a soma dos volumes desses blocos é o que? É uma aproximação, tá? Para o volume desse objeto que está abaixo do gráfico da função. Então, quanto maior o número n e quanto maior o número m, certo? Quanto maiores forem esses números aqui, mais próximo do volume, tá, do objeto que está abaixo do gráfico da função, vai ficar essa soma aqui, certo? Isso aqui, na verdade, é uma aproximação, certo? Não é uma igualdade, é uma aproximação. Então, quando você passa o limite, é que você tem de fato o volume, certo? Então, o que vai ser um bloco em R3? Um bloco é um conjunto desse tipo aqui, dessa forma. É um produto cartesiano de 3 intervalos, tá, da reta. Então, um bloco é o que? Seria um produto cartesiano de AB, cartesiano CD, cartesiano PQ, tá? Isso aqui nada mais é do que, como eu acabei de falar, de uma caixa, tá? Ou seja, isso aqui seria se a gente faz o produto cartesiano disso aqui, o que você vai obter é um bloco desse tipo aqui, tá? Uma coisa assim, tá? Você tem aqui o A, né? B são esses camaradas aqui, tá? CD e aqui o PQ, ok? São as dimensões. E como é que a gente calcula o volume de um bloco, gente? Você tem uma caixa de sapato, como é que calcula o volume dele? Comprimento, largura vezes altura, né? Então, o volume desse bloco aqui vai ser, o volume do bloco vai ser B menos A, C menos D, P menos Q, certo? Ou seja, vai ser o comprimento das dimensões, né? Comprimento, largura vezes altura, certo? Vai ser o volume vai ser o produto dos comprimentos. E o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez nos demais casos, tá? No caso da dimensão 1, a gente pegou o intervalo de definição da função e dividiu em vários subintervalos. No caso de dimensão 2, a gente pegou o retângulo maior onde estava definida a função e dividiu em vários subretângulos. Tá? Então, se você tem agora uma função definida sobre um bloco, tá? Então imagina que você tem uma função, está definida em cima de um bloco, tá? É uma função f definida em cima de um bloco na reta. Então, tem uma função definida num bloco na reta. Como é que a gente vai fazer para calcular a integral dessa função? Tá? O que a gente vai fazer? Vai pegar esse bloco, tá? E vai cortar esse bloco em diversos subblocos, tá? E em cada subbloco desse, a gente vai pegar um ponto, ok? Em cada subbloco, a gente pega um pontinho. E aí vai fazer o que? Vai pegar esse ponto e calcular o f desse ponto. Mesma coisa que a gente estava fazendo sempre. E depois vai fazer o que? Vai multiplicar, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar pelo volume, tá? No caso de dimensão 2, a gente multiplicou pela área. No caso de dimensão 1, a gente multiplicou pelo comprimento, tá? Nesse caso aqui, a gente vai multiplicar pelo volume do bloco onde está o ponto. E aí vai fazer o que? Vai somar tudo isso, certo? Aqui, nesse caso específico, a gente não tem uma representação gráfica, porque repare o seguinte, se a gente tem uma função f, certo? De R em R, uma função desse tipo aqui, o gráfico dessa função ela é um subconjunto do R2. O gráfico dessa função é um subconjunto do R2, tá? Agora, se a gente tem uma função, se a função f ela é do R2 na reta, o gráfico dessa função ela é um conjunto do R3, tá?
Quando a gente pega agora uma função que vai do R3 na reta, o gráfico vai estar contido em R4, ou seja, então a gente já perde a questão de visualização geométrica, tá? Então a gente não consegue mais visualizar isso de forma geométrica. Qual o significado geométrico de se eu pegar o f desse ponto e multiplicar pelo volume desse objeto aqui, desse cubo? Como é que eu represento isso geometricamente? Tá? Não dá pra gente fazer isso, certo? Mas a gente vai chamar isso ainda de volume, tá? Simplesmente por definição mesmo, tá? Então, como é que a gente vai definir a integral tripla da função f sobre o bloco B? A gente vai representar dessa maneira: integral tripla de f sobre o bloco B dv. Vai ser o que? O limite, tá, de um somatório triplo. Tá? Você lembra lá que na integral simples, né, quando você só uma dimensão da função só da reta na reta, você só tem um somatório. Tá? Quando a integral é dupla, né, apareceram dois. Então, naturalmente, com 3 somatórios, ou com uma integral tripla, vai aparecer 3 somatórios. Tá? De quem? Do f, né, em cada pontinho lá daquele subretângulo, multiplicado pelo o volume daquele subbloco, certo? Aqui, né, esses somatórios não vão variar aqui de 0 até n, j até m, k de 0 até l. A única coisa que a gente alterou aqui, certo? É esse camarada aqui. Isso aqui significa o quê? A norma da partição. Tá? Partição é o quê? A partição é simplesmente você pegar o bloco e quebrar ele em vários pedaços. Tá? Então, você pega ou seja, você vai pegar o maior subbloco, tá? Em que você dividiu, né, o seu bloco grande, só que aí você vai fazer com que esse maior subbloco tenda a zero, ok? Ou seja, para fazer com que esse maior subbloco vá para zero, significa dizer, tá, é equivalente a dizer que o n, o m e o l estão aumentando, estão indo para infinito, tá? De forma equivalente, ok? Ou seja, isso aqui para a gente vai ser a definição de integral tripla de uma função f no bloco B, ok? Se você reparar aqui, quando a nossa função for 1, a gente não, no caso geral, a gente não tem uma interpretação geométrica, certo? Para isso daqui, tá? A gente vai continuar chamando isso aqui, se a função f for positiva, a gente vai continuar chamando essa integral aqui de volume, tá? Mas assim, geometricamente a gente não consegue ver isso. Mas no caso, tá, de f ser igual a 1, sim, aí nesse caso a integral, tá, ela realmente é o volume dá exatamente o volume do bloco B, ok? Bom, em razão da definição ser um tanto quanto complicada, né, de ser aplicada na resolução dos exercícios, o que a gente faz é usar os teoremas, né, que a gente tem à nossa disposição, certo? E as propriedades. Por falar em propriedade, basicamente as propriedades de integral tripla são as mesmas da integral dupla, tá? Então não vou comentar elas, mas basicamente são as mesmas. Inclusive o teorema de Fubini. O teorema de Fubini, né, garante que a gente pode, você tem aqui a integral tripla, ele diz que a integral tripla pode ser calculada como integral iterada, tá? Ou seja, o bloco, né, aqui é aquele produto cartesiano, AB, cartesiano CD, cartesiano PQ. Então, a gente pode calcular a integral tripla dessa forma aqui, calculando a integral de A até B, integral de C até D, P até Q, do F de x, y, z, dz, dy, dx, tá? E aqui a gente pode usar, né, na ordem em que mais for conveniente para a gente, certo? Dependendo da situação aqui, né, uma ordem pode ocasionar que a integral fique um pouco mais complicada de ser calculada, certo? Então aí nesses casos a gente inverte a ordem para dar uma facilitada, ok? Vamos aqui para um exemplo. Você tem aqui esse exemplo aqui,
calcular essa integral, onde o bloco, onde está definida essa função aqui, tá? É esse bloco aqui. Então, ou seja, a gente vai só uma observação antes de a gente começar a calcular essa integral, é que se a gente tem essa integral aqui, iterada, de A até B, C a D, de P a Q, se a função que aparece aqui dentro é uma coisa desse tipo, f de x, multiplicado g de y, multiplicado por h de z, dz de y de x, certo? A gente pode quebrar essa integral aqui como produto de três integrais. Como essa função aqui é só função de x, essa aqui é só função de y e essa aqui é só função de z, a gente pode simplesmente fazer isso aqui. Calcular a integral de a até b de f vezes a integral de c a d de g vezes a integral de p a q da função h, tá? Se você tem essas três funções aqui separáveis, ó, certo? De a variável é separável, x aqui, y aqui e z aqui, você pode fazer isso aqui, tá? Isso facilita bastante em muitos cálculos. Ok? É o que acontece justamente na situação aqui desse exemplo. Você tem x ao quadrado é elevado a y mais 3z, tá? Então, chamar isso aqui de f de x, y, z é x ao quadrado é elevado a y mais 3z. Olha só, isso aqui a gente pode quebrar, né, dessa maneira aqui. X ao quadrado é elevado a y, tá? O é elevado a y mais 3z pode ficar dessa maneira. É elevado a y vezes é elevado a 3z. Tá? Então esse aqui, ó, é o nosso f de x, esse aqui é o nosso g de y e esse aqui é o h de z. Ok? E aí como é que a gente vai fazer para calcular essa integral aqui? Nesse bloco a gente vai usar essa propriedade aqui. Ok? E aqui a gente vai simplesmente, né, vou chamar essa integral de i, certo? E aí a gente vai simplesmente calcular dessa maneira, né? Como as funções são separáveis aqui, certo? As variáveis aqui são separáveis, a gente calcula desse jeito. Integral de 1 até 4, x ao quadrado, de 0 a 3, de elevado a y, de 2 a 6, tá? É elevado a 3z, ok? Bom, aí não tem problema, certo? É só fazer as continhas, tá? Vocês podem verificar aí e obter a resposta, tá? Bom, nos próximos vídeos a gente faz mais exemplos e vai fazer um pouco mais de teoria, tá bom? Até mais, gente. Valeu!